Hoje a conversa é direta, sincera e talvez até um pouco desconfortável, mas eu prometo que vai valer a pena, porque hoje eu vou falar sobre dinheiro. Mais especificamente sobre quanto ganha um roteirista no Brasil. Você já se pegou aí assistindo um filme, uma série, pensando assim, quem será que inventou tudo isso? Pois é, por trás de cada cena que você maratona, de cada diálogo que viraliza, que vira meme, de cada reviravolta genial que te prende ali até o último episódio, tem alguém que escreveu tudo aquilo. Esse alguém é exatamente o roteirista. E sim, ser roteirista é ter uma profissão real, com mercado, com formação, com prazos, com entregas, com briefings, até com burnout também. Mas quando o assunto é dinheiro, as coisas ficam um pouco nebulosas. Afinal de contas, quanto é que ganha um roteirista no Brasil? Fala, galera do bem! Responde aí, sem pensar. Será que dá para viver só de escrever roteiros? Existe um salário fixo? É por episódio, é por projeto, é por página? Bom, antes de começar já fica o aviso. Não existe uma tabela oficial, rígida, obrigatória, que regule os valores pagos a roteiristas no Brasil. O que existe, na verdade, é uma tabela de referência criada pela ABRA, né, que é a Associação Brasileira de Roteiristas, de Autores e Roteiristas, e essa tabela funciona meio que como um norte ali, sabe? Um ponto de partida para negociação, mas na prática é bem comum que ela nem apareça nas mesas de negociação, sabe? Muitos produtores, muitas plataformas, elas seguem os seus próprios critérios, ou seja, o cachê de um roteirista pode variar e muito dependendo do tipo do projeto, do orçamento, do nível de experiência do profissional e, claro, da negociação. Vamos falar aqui sobre valores reais praticados no mercado com base em experiências concretas de quem vive realmente da escrita de roteiro. Vamos começar pela base da pirâmide? Primeiro os trabalhos mais comuns, mais acessíveis e também os que pagam menos. Sabe aquele curta experimental que você escreveu assim com o maior carinho do mundo, ganhou um edital municipal, ou então ajudou um amigo a tirar do papel? Pois é, esses trabalhos eles costumam pagar entre 1.000 e 5.000 reais, mais ou menos. Só que às vezes nem isso, né? Mas eu vou te mandar a real, sabe? Muitas vezes o roteirista só recebe depois que o projeto é aprovado, gravado, finalizado e, se tudo der certo, exibido. Ou seja, pode até ser uma grana boa, né, que vai salvar ali a pátria, mas demora. E tem vezes que ela nem vem. Pô, Lud, mas não tem exceções? Sim, tem exceções, claro que sim. Mas esse é o retrato mais comum para quem está começando, sabe? Isso vale também para laboratórios de roteiro, oficinas, consultorias pequenas, né? Aqueles pequenos script doctors, etc. Se você tem perseverança e tem um suporte financeiro bacana, ou seja, se ainda não vive da escrita de roteiros, vai na fé, continua na batalha. Escrever roteiros é, acima de tudo, exercitar. Sabe, um bom roteirista é aquele que lê muito, que escreve todo dia, que não tem medo de reescrever. Sabe, é um sujeito desapegado e não trata o seu roteiro como um filho. Ou até trata, sabe, na medida em que ele entende que ele precisa criar esse filho para o mundo. Eu, particularmente, eu costumo reescrever os meus roteiros assim inúmeras vezes. Eu sou chato, eu sou criterioso, eu já tive roteiros com mais de 20 tratamentos, sabe? E vou dizer para você, eu me orgulho bastante disso. Dito isso, vamos subir aí mais um degrauzinho na escala evolutiva do roteirista. Se você for contratado para escrever um longa-metragem independente, né, a coisa já melhora ali um pouquinho. O pagamento pode variar entre 10.000 e 30.000 reais, mais ou menos, por todo o roteiro. E isso inclui desde o argumento até a versão final revisada, sabe, passando pela escaleta, por vários tratamentos, revisão de diálogos e por aí vai. Mas todo esse panorama que eu tracei aqui depende de três fatores: o orçamento total do filme, o seu grau de experiência e, claro, né, quanto você é bom de lábia e consegue negociar bem, né? Em produtoras menores, também é comum você ser chamado para escrever séries, né, ali geralmente com episódios de 26 minutos, mais ou menos, e a média de pagamento por episódio gira em torno de 2.500 a 8.000 reais. E aqui entra um detalhe importante. Nesses casos, você costuma escrever praticamente tudo. Estrutura do episódio, escaleta, diálogos, revisão, decupagem e não muito raramente ainda te pedem para passar uma vassoura, servir um café, sabe? É muito trampo. Nem sempre dá tempo de escrever um roteiro com a calma que merece. Pode parecer meio frustrante, mas é. E finalmente a gente chega ao nirvana, ao ápice, né, da coisa toda, que são os streams, né, o sonho de muita gente que quer viver de roteiro no Brasil. Aí plataformas como Netflix, como Globoplay, Amazon, Star Plus, Max e tal, são os paraísos na Terra, né? Aqui os valores mudam assim colossalmente de patamar.
Um roteirista de equipe contratado para escrever episódios sob a supervisão ali de um head writer, por exemplo, ele pode ganhar entre 10 e 20 mil reais por episódio, né? Já o head writer, né, que é quem coordena a sala de roteiro e tem a palavra final, é dele a caneta final, costuma receber ali por volta de 25 a 40 mil mais ou menos por episódio. E sim, vai subir muito, dependendo da experiência da pessoa e da complexidade do projeto. Além disso, né, em alguns contratos, os pagamentos são separados por versões. Primeiro tratamento, segundo tratamento, versão final. E tem mais. Se a série for exibida em outros países ou migrar para outras plataformas, em alguns casos você ainda pode receber direitos autorais conexos. Mas se liga, esses valores ainda são exceção. A maioria dos roteiristas brasileiros ainda está nadando para tentar chegar aí nesse lugar. Pô, Lud, mas não tem nenhuma notícia boa? Calma, jovem padawan, tem notícia boa também. Nem só de cinema e TV vive um roteirista. Tem muita gente aí trabalhando com publicidade, sabe? Vídeos institucionais, comerciais, branded content, roteiros de campanha, sabe? Um bom roteiro publicitário, ele pode render aí entre 3 mil, 15 mil reais, dependendo do cliente, do tempo, né, do alcance do material. E olha que às vezes é um job que você resolve ali em 2 dias, sabe? E tem também aqueles roteiros para cursos online, canais de YouTube, podcasts roteirizados, TikTok, Reels e tal, enfim. Cada um desses formatos tem uma lógica de pagamento diferente. E muita gente vive disso hoje com estabilidade maior até do que do cinema, inclusive. Ou seja, o mercado paralelo também é baseado em roteiros e paga, às vezes, muito melhor do que as mídias tradicionais. A verdade é que a vida do roteirista no Brasil ainda é muito instável, sabe? A profissão é linda, mas exige coragem, paciência e um certo jogo de cintura, porque a coisa toda é meio terra de ninguém, sabe? Não existe, ao estilo norte-americano, uma estrutura de proteção profissional bem definida. Lá os roteiristas eles são representados por um sindicato super poderoso, que é o WGA, né? Que na verdade são dois, né? Tem o WGA West, que atua principalmente ali em Los Angeles, e o WGA East, que atua em Nova York. Juntos eles negociam os contratos coletivos, né, com todos os grandes estúdios e plataformas, e tudo lá é muito padronizado, sabe? Tem um valor mínimo garantido por episódio, por filme, por revisão de roteiro, e o melhor, sabe? Tem o que eles chamam de residuais, né? Ou seja, pagamentos recorrentes a cada nova exibição, venda, streaming daquele conteúdo, enfim. O WGA ele também garante os créditos obrigatórios, sabe? Protege os direitos autorais, organiza greves nacionais quando precisa, e até oferece plano de saúde, plano de aposentadoria para roteiristas, enfim. Aqui no Brasil a realidade ainda está muito, mas muito longe disso. A gente tem algumas instituições importantes, como a ABRA, o GEDAR, né, que faz a gestão coletiva dos direitos autorais, e coletivos, né, como os autores de cinema. Mas, por enquanto, essas entidades ainda funcionam mais como orientadoras do que como reguladoras. Não existem contratos coletivos, tabelas com força de lei, nada disso. A tabela da Abra, por exemplo, é só uma referência. Muitas vezes ela nem entra na conversa com o produtor, como eu já falei. E ainda existem muitos roteiristas que nem são creditados, sabe, nos filmes e nas séries que eles trabalham. Então, sim, sabe, ser roteirista no Brasil ainda é um ato de resistência e de paixão. A boa notícia é que a classe tem se organizado mais nos últimos anos, e essa mudança ela começa com informação. Com esse tipo de vídeo aqui, por exemplo, com você sabendo dos seus direitos, se valorizando desde o primeiro orçamento, porque uma coisa é certa, galera, ser roteirista é um sacerdócio, sabe? É muita gente ganhando pouco, sendo explorada, muitos complementando a renda dando aulas, prestando consultoria, vendendo argumento, reescrevendo projetos dos outros. Tem quem viva bem da escrita, sabe? Gente que conseguiu vender uma série, emplacar um projeto no streaming ou manter uma carteira de clientes ativa ali no corporativo. Tem mercado? Tem mercado sim, sabe? Mas não tem fórmula mágica. O que tem é persistência, profissionalismo e, obviamente, uma rede de contatos, né? E aí, consegui te dar uma visão mais clara de como é a vida de um roteirista no Brasil? Conta pra mim aqui nos comentários, você já escreveu algum roteiro? Quanto foi o seu maior cachê até agora? O quanto você gostaria de receber? Quanto você acha que mereceria? Se você gostou desse papo, já deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Manda esse vídeo para aquele amigo roteirista que está sempre quebrado, ou para aquele que jura que vai bombar no streaming aí no ano que vem. Ah, e no próximo vídeo a gente pode falar sobre como funciona uma sala de roteiristas, o que é um pitching, como fazer um bom pitching, ou até quanto ganham os diretores e os produtores de cinema no Brasil. Deixa aqui nos comentários sobre o que a gente pode papear. Acho que vai ser bem legal aí ouvir a tua opinião. E a gente se vê no próximo set. Corta!